Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, libertador, salvador, iluminador da Palestina no século I, que o amor de Deus Pai, este amor apaixonado e radical por todos nós, e a comunhão do Espírito Santo que nos une, apesar e através das nossas diferenças, tornando-nos irmãos, irmãs, companheiros, companheiras, camaradas, uns dos outros, umas das outras. Sejam conosco, contigo, comigo, nesta reflexão do Evangelho e para todo sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E em nome da Santíssima Trindade, que recomendo que vocês deem pause aqui para ler o Evangelho indicado para este domingo, dia 19 de março de 2023, para reforçar o nosso quarto e último domingo da Quaresma. Reflitam aí com as pessoas, mas é muito importante ler este Evangelho, que é um capítulo inteiro de São João, para refletirmos juntos, depois da vinheta. No domingo passado, terceiro domingo da Quaresma, nós nos deparamos com aquele evangelho maravilhoso de João 4, retratando o encontro de Jesus com a samaritana no poço de Jacó. A mulher, com a alma ferida por causa das guerras, exílios, divisões e expurgos na sua cidade de Samaria. A mulher que se confundia com a própria história de Samaria com quem Jesus encontrou, e de quem ouviu e viu, e em quem viu as profundas dores de uma mulher e da sua sociedade samaritana. Hoje nós nos deparamos com outro evangelho no mesmo do discípulo amado João, capítulo 9, como vocês viram aí. E o encontro é tão saboroso, tão surpreendente, tão revolucionário, tão empolgante quanto o de Jesus com a mulher samaritana. Aqui Jesus já se encontra em Jerusalém para os seus últimos momentos na sua história em relação ao enfrentamento da cruz. E se depara, ao caminhar, como diz o início do texto, com um cego de nascença. E nesta narrativa nós nos encontraremos com coisas impressionantes da natureza humana e dos sistemas que as dominam. Veremos aqui vários lances desse verdadeiro drama narrado por São João. No primeiro lance, a pergunta com base no preconceito, na mística popular carregada de confusões e superficialidades de disque-disques.
que no entanto fazia parte da própria crença judaica. Se esse homem era pecador, por isso era cego, ou se os seus pais pecaram, por isso o conceberam cego. Para falar ainda sobre esses preconceitos, mais tarde se arma um verdadeiro tribunal antecedido por interrogatórios policialescos feitos pelos fariseus, que viram as obras de Jesus na vida do cego, a intervenção de Jesus na vida do cego, os olhos que se abriram e passaram a enxergar, interrogaram muito o homem e também se moveram por profundos preconceitos cristalizados por uma ideologia discriminatória, excludente, opressora. Os fariseus perguntaram como ele passou a ver e chegaram a duvidar que ele era ele. Chegaram a pensar que ele mentia. Chamaram os pais, bem como se fazem em delegaciazinha de interior. Chamaram seus pais para que confirmassem que aquele se tratava de seu filho. E se desenrolou um embate até chegar à expulsão, não o acolhimento pela afirmação do homem, não o afeto para apoiar o novo momento que vivia o homem, mas em nome de suas verdades cristalizadas, de seus dogmas, da sua crença num sábado no qual nada se podia fazer, nem mesmo socorrer uma pessoa. Expulsaram o homem. Expulsaram o homem da sinagoga. Jogaram o homem no vazio. Nesta época ainda, aí pelos anos 70, 80, 90, 100, primeiro século, final do primeiro século do cristianismo, do movimento de Jesus, a sinagoga se constitui uma comunidade rica em sinal de pertencimento. Sem ela, talvez até o cego desejasse continuar cego, porque pelo menos recebia esmolas nas ruas, e agora o abandono. E o preconceito popular também, que não dava importância, tudo indica aqui na narrativa que não dava importância para o homem, para o ser humano que esmolava, que carecia de solidariedade, que carecia de vaquinha, de ajuda, de apoio. Agora tinham dúvidas se ele também era ele. Também o acusavam de pecador e de enganar se na verdade era cego ou se fazia de cego para tirar dinheiro das pessoas. É o povo nos seus preconceitos. É o povo nas suas discriminações. É o povo na sua insensibilidade. É o povo no seu julgamento rápido, superficial. É o povo no seu vazio de solidariedade. Enfim, formou-se praticamente quase que uma assembleia pública com vários personagens participando das mesas, discutindo o problema do cego até a sua expulsão. No entanto, se prestarmos bem atenção na leitura, na dinâmica da narrativa, veremos que o próprio cego passa por um processo de emancipação, de empoderamento,
de afirmação perante essa sociedade cruel, perante uma instituição religiosa que, em nome da religião, se tornou uma delegacia e um tribunal de julgamentos para expulsar depois. Chegaram ao ponto de julgar o próprio Jesus, dizendo que ele era pecador porque curara no sábado. É o que se deu com o cego. No entanto, na sua afirmação agora que vivia uma libertação não só da cegueira. Ele nasceu cego, mas agora ele se afirma passo a passo rapidamente até chegar ao discipulado. E as afirmações são no enfrentamento às perguntas maldosas. Como, tu nasceste cego? Sim. Eras tu que esmolava? Sim, era eu. Com toda a sua honestidade intelectual. Mas como passasse a ver? Um homem assim, passou por mim, passou lodo nos meus olhos, cuspiu na terra, fez lodo e me mandou lavar os olhos na piscina de Siloé. E eu fui, lavei os olhos, retornei vendo. O homem relatou honestamente o que se passava com ele. Mas os interrogadores, os policialescos, insistiam. Mas tu não achas que ele é um pecador? Olha, eu acho que ele é um profeta, porque somente um homem vindo de Deus é capaz de fazer esta obra. O homem se afirma cada vez mais, se emancipa, se liberta, solta as correntes criadas pelo seu estado de esmoleiro, de abandonado, de discriminado, e enfrenta todos os preconceitos que vêm por todos os lados, inclusive pelos próprios pais, que dizem, tiram o corpo fora com medo. Fala assim, medo. A sinagoga, os fariseus impõem medo na sociedade. Os que expulsam geram medo. Os pais mesmo dizem, olha, se foi assim ou não foi, se ele se libertou, como foi, perguntem para ele, porque ele já tem idade para responder. Tiraram o corpo fora. Não demonstraram uma conversa anterior, antes do interrogatório, profunda, capaz de prepará-los para responder corajosamente. E o homem segue firme até o final do processo que desemboca na expulsão. Esta situação toda desse embate, como primeiro ponto que destaco aqui, dramático, mostrando lance por lance o quanto a sociedade que cercou o cego é uma sociedade discriminatória que se satisfazia em jogar moedas e esmolas, mas nunca em estender os braços, as mãos, o colo para acolher o homem que agora precisa de afirmação. Porém, não foi assim com Jesus. Depois que Jesus o curou, e de esta cura que curou os seus olhos, curou a sua consciência, que o libertou da prostração na condição de esmoleiro, na condição de praticamente morador de rua. Jesus, depois da expulsão dele da sinagoga, depois de ele ser jogado para fora do seu lugar de pertencimento, lugar dos seus pais, da sua tradição, sempre existem esses vínculos, mesmo na maior pobreza e indigência das pessoas, no caso aqui, visual. Agora,
ele sem nada, ele jogado no vazio, no abismo do não pertencimento, se vê frente a frente com Jesus que o procura depois de tudo isto. E Jesus lhe pergunta: tu crês no Messias? Ele ainda não sabia de Messias. Seu crescimento não tinha chegado a tal ponto. Ele já tinha jogado na mesa dos fariseus, que lhe perguntaram se ele era discípulo de Jesus. Ele disse: não, vocês são discípulos de Jesus? Não, disseram, não somos discípulos de Jesus, somos discípulos de Moisés. Esse Jesus nós nem sabemos quem é, de onde veio. Aí eles invocam um Moisés abstrato, um Moisés figura, um Moisés do passado, um Moisés cujo conteúdo eles perderam, viraram leis secas e vazias, discriminatórias. Mas Jesus que passava por ali, Jesus que estava em Jerusalém, Jesus que agitava a Palestina inteira, esse eles não conheciam. Não sabiam de onde vinham. E o cego responde: não sei quem é, me diz quem é e eu crerei. Jesus disse: é esse que fala contigo. O cego não era surdo, ouvia bem. O cego era cego, agora enxerga perfeitamente e pode ver Jesus à frente dele. Se eu creio, Senhor, eu creio. Eu creio que Tu és o Messias que veio salvar a humanidade. Se ajoelhou e adorou a Jesus. Este gesto em João é ricamente significativo. Muitas vezes as igrejas levam isso para outras dimensões, para aproveitamento de suas propagandas, transformando isto em corais, em missas, em cultos, em aplausos, não sei o quê, e perdem o significado disto na vida humana, na vida deste cego, na vida dos que eram tão recentemente escravos, sabotados na sua felicidade, sabotados na sua luminosidade, sabotados na sua condição humana plena. Isto significa que ele não mais se ajoelharia nem à sinagoga, nem aos preconceitos dos próprios discípulos de Jesus, nem aos preconceitos populares que jogavam daqui para lá. Não é ele, talvez seja um parecido com ele e tudo mais, sem se comprometer com ele, para agora abraçar aquele que realmente salva, que liberta, que cura, que promove e que coloca este novo discípulo dele frente a frente com tudo que oprime, que cega, que massacra. Os que estavam perto e ouviram do cego esta manifestação e ouviram de Jesus a sua pergunta, disseram: e nós também somos cegos? Termina melancolicamente esse capítulo com Jesus afirmando que os que não viram, ele veio para os que não viram, não veem, vejam, e para os que pensam que veem, sejam cegos, não vejam mais. Esse capítulo termina mostrando que a cegueira nunca fora deste homem. O que este homem precisava era do cuspe formando lama, que tem um simbolismo imenso, é a representação do que ocorreu, segundo a narrativa mítica de Gênesis,
da criação do ser humano, do pó da terra, agora Jesus vem para criar, recriar, fazer novo o ser humano. Termina esse texto com um homem ajoelhado e adorando aquele que liberta, aquele que salva. Em contradição aos momentos em que ele se via não ajoelhado, mas prostrado à cegueira, prostrado à esmola, prostrado nas ruas, prostrado aos preconceitos, prostrado ao medo da expulsão, prostrado diante de uma sinagoga repressiva, opressora, desrespeitadora, excludente, como ele acabou de enfrentar. De agora em diante não tem mais sinagoga, agora em diante não tem mais perguntas preconceituosas, se pecou antes, seus pais pecaram, agora tem uma comunidade de irmãos e de irmãs. Esse evangelho, esse domingo, o quarto domingo da Quaresma, é de uma intensidade que nos sacode, que nos pede revisão de vida, que nos pede abertura dos olhos para vermos a luz que brilha intensamente e que nos ajuda a enxergar tudo o que antes nos cegava. Este evangelho é uma conclamação a que nos tornemos discípulas e discípulos deste Jesus que veio, como ele mesmo diz aqui nessa narrativa, para ser luz do mundo, romper a escuridão, seja ela qual for, escuridão que submete, a escuridão que intimida, a escuridão que gera fantasmas, a escuridão que gera escravização, a escuridão que joga na rua, a escuridão que expulsa, a escuridão que faz de tudo para arrancar do ser humano o seu senso e significado de pertencimento. Com Jesus nós pertencemos agora. Com Jesus nós enxergamos agora. Com Jesus nós somos chamados e chamadas a também iluminarmos o mundo, a estendermos esta luz para que outras pessoas também enxerguem e rompam as suas insignificâncias, seus insignificados, as suas expulsões. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Te guarde, te fortaleça, mas sobretudo que o Jesus que cura da cegueira, te cure também de qualquer cegueira, preconceitos, discriminações, juízos, legalismos, dogmatismos. Que Jesus te liberte e te faça forte como o homem da narrativa, para enfrentar toda e qualquer discussão com honestidade intelectual, com clareza, com compromisso, mas que sobretudo que Jesus em ti, gerando obras em ti, produzindo obras recriadoras em ti, te faça levantar os joelhos diante de todos os ídolos que escravizam, que diminuem, que expulsam, que excluem, que preconceituam, e te faça ajoelhar tão feliz e alegre diante do Jesus que cura, que liberta, que promove, que emancipa e faz discípulo e discípula de mim e de ti. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja contigo, agora e para sempre, nesse final de processo de reflexão, de arrependimento, de confissão e, sobretudo, de conversão.
Amém.